A gente vive numa situação muito interessante no mundo onde, para que você conquiste coisas grandiosas, você tem que se esforçar. Mas parecer que você se esforça para fazer as coisas não é visto de forma tão positiva quanto pessoas que se esforçam, né? E se a gente for olhando para trás, e se eu for olhando para minha vida e para os exemplos que eu tive, para as coisas que eu imaginava, é muito claro ver como existiu, né? Existia, e eu acho que ainda existe claramente, uma cultura de mediocridade, né? Uma cultura de que você não pode se esforçar para se destacar em nada. Né? Que você tentar se destacar nas coisas é uma coisa que como diriam os jovens hoje em dia, uma coisa cringe, né? Uma coisa que não é atraente, que não é interessante, que não é legal, que não faz você parecer legal, né? Que não é você aproveitar a sua vida. Então eu lembro que na escola, sempre que eu tirava uma nota boa, assim, numa prova, eu nunca, né, primeiro que, ok, eu não, de fato não me esforçava, mas vamos dar esse exemplo, né, se eu fosse lá, eu estudasse para uma prova, e eu fosse bem nessa prova, eu meio que tentava falar que, tipo, puta, não, nem estudei, né, eu sou naturalmente bom. Eu sou naturalmente foda, eu sou naturalmente inteligente. Eu consigo tirar essas notas, eu consigo ir bem nas provas sem ter que me esforçar. Ah, não, pô, beleza, eu leio e entendo. Eu não preciso, né, estudar, eu não preciso ter um método de leitura, eu não preciso trabalhar duro. As coisas meio que acontecem pra mim, né? O que era legal era você não parecer que você coloca muito esforço, muita energia em alguma coisa. E isso é um pouco interessante quando a gente pensa nisso, porque é o que eu falei no começo, você não consegue alcançar nada sem de fato conquistar alguma coisa, né? Imagina que você vê uma pessoa, você coloca um puta de um shape, assim, né? Você entra em forma. E essa cultura, ela meio que diz, de certa forma, que você não tem que, né? Você tem que falar assim, isso aqui foi de boa, foi fácil, não sei o quê. Eu nem tenho que treinar muito, né? Eu não treino e eu ainda tô sarado, não sei o quê. E existe essa cultura da mediocridade, essa cultura do que não é legal se esforçar, né? E o que se esforçar em alguma coisa é uma coisa ruim, é uma coisa não desejável, é uma coisa que te torna menos. E é muito interessante, né? Porque isso causa um bloqueio enorme nas pessoas, porque ela vê algum comportamento que ela admira, alguma coisa que ela admira, e pelo fato daquilo não vir naturalmente para ela acha que não é para ela, né? Então, se eu não consigo tirar boas notas naturalmente, sem estudar, se eu não consigo aprender coisas e ler livros complicados sem ter que, me esforçar para ler e entender o que o cara escreveu, se eu não tenho que colocar se eu tenho que colocar um esforço em alguma coisa, quer dizer que essa coisa não é para mim e que eu não deveria fazer essa coisa, porque sei lá, se esforçar é meio vergonhoso, né? Eu lembro que até a gente vê isso até no jeito que as pessoas se vestem, sabe? Crescendo, eu sempre tive um pouco de medo de estar me esforçando demais para me vestir de um pouco mais arrumado, né? Sempre que eu tinha medo de, sei lá, me vestir um pouco mais arrumado e aí eu passar uma visão de que eu sou, sei lá, um playboy, ou de que eu sou muito certinho, muito arrumadinho, muito, sabe, sem graça. Isso é muito estranho, cara. É muito esquisito quando você pensa nisso. Porra, então você tá me falando que se eu me esforçar menos pra fazer alguma coisa que eu queira fazer, se eu colocar menos esforço nessa coisa, as pessoas vão achar mais legal. Não é suposto que eu. É suposto que eu pareça meio largado, é suposto que eu pareça que eu esteja meio no foda-se. Né? Aquela vibe de que eu não me importo com nada, de que nada importa, de que eu não ligo, de que eu não né? Foda-se o que os outros pensam, né? Eu visto do jeito que eu quero, não sei o quê. E é uma vibe toda meio esquisita. Eu acho que no fundo isso tá ligado muito fortemente a um medo da vulnerabilidade, né? Porque quando você admite pra alguém que você teve que se esforçar pra fazer alguma coisa, o que você tá dizendo é: eu tenho falhas. Eu não sou bom em tudo. Eu sou incompleto, eu sou muitas formas. Qual que é a palavra? Eu sou incapaz, eu sou. Existe alguma coisa em mim que não é boa, né? Não existe um talento, existem falhas em mim. E é meio assustador você admitir essas falhas, porque quando você admite essa vulnerabilidade, você está abrindo uma porta para pessoas que têm más intenções se aproveitarem de você. Se você é um cara que liga muito, né, que coloca bastante esforço e é visível e as pessoas sabem disso e você admite que você coloca muito esforço para se vestir bem, por exemplo, meio que abre essa pessoa que abre uma ideia, né, no fundo da nossa mentezinha depravada e manchada pelo pecado original, abre-se um negocinho no fundo que fala o seguinte: tá bom, se eu quiser te atacar e se eu quiser te machucar, é só eu bater nisso aqui.
né? Se eu quiser te fazer mal, eu sei onde eu tenho que bater. Porque eu sei as coisas que importam pra você. Então, existe meio que essa ideia de que se eu não me importar com nada, né, se por isso que eu acho que o estoicismo, o budismo, esse tipo de filosofia atrai tanta gente. Porque, né, se eu não me importar com nada, se eu estiver completamente né, desapegado de todas as coisas do mundo, ninguém consegue me machucar, né? Eu não vou me machucar se nada me importa. Se nada é importante pra mim, não existe nada que os outros possam utilizar pra me ferir. Então eu prefiro não, ou pelo menos passar uma imagem de que eu não me importo com nada, do que simplesmente fazer aquilo que eu acho que é legal, que eu acho certo, que eu acho importante, e passar uma visão de que eu me importo com alguma coisa. E também tem muito desse negócio de aproveitar a vida, né? Você tem que aproveitar e não sei o quê. E, cara, é muito estranho, porque o aproveitar das pessoas geralmente significa que as pessoas, né? É viver que nem bicho, entendeu? É meio viver que nem animal, assim. Né? Seguindo somente os seus instintos animais, seguindo somente aquilo que vem mais lá, vem de baixo, né? O que o estômago te fala, os seus apetites te falam, né? Buscando conforto, buscando o instinto animal básico humano de buscar prazer e evitar dor. As pessoas vivem desse jeito, a vida delas tá toda errada, elas estão depressivas, fodidas, nenhum relacionamento funciona, elas se sentem usadas, elas não conseguem avançar na carreira, não conseguem ganhar dinheiro, né? Porra, tem que tomar remédio. E o cara não entende que é porque ele passou a vida inteira dele vivendo que nem um animal, que nem bicho. Né? Não que nem pessoa, não que nem humano, mas que nem bicho. E tudo isso eu acho que vem da mesma raiz. Desse medo de não parecer, desse medo de se machucar, desse medo de ser, de mostrar uma certa vulnerabilidade, né? Não tô falando de você ficar reclamando dos outros e falando que, nossa, coitado de mim, e ficar chorando, não sei o quê, mas o simples fato de você, né, sabe, gostar de estudar, isso é uma coisa de nerd, isso é uma coisa ruim, entendeu? É disso que eu tô falando. Existia sempre um estigma negativo nas pessoas que estudam, né? Nas pessoas que queriam aprender, isso encaixa muito no que eu quero dizer, porque eu vejo que tem muita gente que ainda tem esse bloqueio de ler livro, de estudar, de aprender, de mostrar que tem um interesse intelectual, porque a pessoa tem medo do que as outras pessoas vão achar dela, entendeu? É quase que você tentar ser mais inteligente não é legal o suficiente. Não é legal. É uma coisa de nerd, é uma coisa que te faz menos. Isso pra mim é uma loucura do caralho, né? É uma doideira, né? Mas eu entendo. Sabe, eu entendo. O bloqueio de alguém que, por exemplo, cresceu, né? E a pessoa até tinha um pouquinho de interesse pelo estudo, pela leitura, que ela queria ler os livros, mas não era legal você chegar no grupo dos amigos e no grupo das pessoas populares da escola. E tava todo mundo falando sobre, não, né, puta, livro chato, não sei o quê. Nossa, não quero ler isso aqui. Tipo, os livros que passava na escola passava pra você ler. E aí, às vezes, você foi lá e você lê o livro, né? Isso não aconteceu comigo, mas tinha, sabe, sei lá, eu já imaginei esse tipo de situação, eu já tive mais ou menos esse tipo de situação. Todo mundo falando sobre alguma coisa, sobre, né? Isso aqui é chato, isso aqui é difícil, isso aqui é inútil, não sei o quê. E às vezes o que você vai fazer? Você vai chegar no meio de todo mundo e falar assim, então, eu acho que você só não leu o livro direito, né? Porque, porra, é puta livro. Né? Puta descrição da condição, né? Dessa realidade da existência humana, né? Porra, interessante, simbologia e tal. Eles vão olhar pra você, né? As pessoas vão olhar pra você como se você fosse um maluco. É como se você fosse um puta cara chato. Cara chato. Né? Para de se importar tanto com as coisas, para de se importar tanto com aprender, para de se importar com leitura, para de se importar com querer ser mais inteligente, mais esperto, mais sábio e curte um pouco a vida. Né? Curte um pouco a vida, siga os seus instintos animais. Esse é o hino da nossa era, o hino do nosso mundo. A gente seguia pelos nossos sentimentos, a gente seguia pelo que a gente acha, pelo que é mais gostosinho naquele momento e não por aquilo que a gente sabe que é bom. Por quê? Porque as pessoas não sabem mais o que é bom, porra! Né? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. Como assim? Como assim ser uma pessoa boa? Não roubo, não mato, não, né, faço nada com ninguém, não abuso ninguém, então eu sou bom. Né? Você geralmente percebe que o limite a definição das pessoas do que é bom são todas as coisas que elas não fazem, mas nunca são coisas que elas fazem, entendeu? O limite do que torna uma pessoa boa uma pessoa ruim tá no limite do que ela acha que é legal fazer. Né? Então, sei lá... promiscuidade, né? Sair, né? Cultura dessas relações casuais, de, né? Sexo casual e tal.
em 90% das culturas, que já assim, praticamente todas as culturas que já existiram nas grandes civilizações da humanidade, a promiscuidade, a luxúria, era uma coisa ruim. Era uma coisa que era considerada suja, né? Que era uma considerada coisa mais baixa, mais animal. Né? Porque quem sai trepando com todo mundo é cachorro, entendeu? É cachorro, é bicho, sabe? Que o macho vê a fêmea, eles estão em período fértil, eles cruzam. Sempre existiu esse entendimento de que existe uma coisa, né? Existe uma forma apropriada de fazer essas coisas, o que não quer dizer que as pessoas não faziam, mas existia mais claramente essa noção de que uma coisa boa é uma coisa ruim. Hoje em dia, quem que vai virar pra você? Quantas pessoas viram pra você e falam que não, promiscuidade é ruim, se você faz isso te torna uma pessoa ruim. Isso é um comportamento ruim, não é um comportamento bom. Você não pode dizer que você é uma pessoa boa e você usa outras pessoas casualmente só pelo seu próprio prazer. Porque isso é um egoísmo, assim, no fim das contas. Mas quem que admite esse tipo de coisa? Quem que fala esse tipo de coisa? Geralmente, o ser bom para uma pessoa é, de novo, esse limite do entre o que eu não quero parar de fazer, né? Tava pensando, né? Por que a gente gosta de estoicismo, de budismo, dessas coisas? Porque é a parte da espiritualidade da religião tradicional, só que sem ter que ter nenhuma mudança de comportamento, entendeu? O cara, ele mais ou menos estuda budismo, mais ou menos estuda estoicismo, né? Ele dá só aquela ideia, aquela lida por cima dos pontos principais, isso aqui. E, agora sou um estoico. O cara não precisa mudar o comportamento dele, ele não precisa mudar a moralidade dele. Ele faz a mesma coisa que ele fazia antes, só que agora ele tem pelo menos ele tá fazendo um cosplay, assim, um cosplay de espiritualista, de cara espiritual, né? Então as pessoas que falam, não, eu já tentei ser Deus e não sei o quê. O que você fez? Eu fui pra Tailândia usar psicodélico. É tipo, cara, você foi se drogar, você não foi, praticar religião. Você não foi procurar Deus de verdade, você foi ficar loucaço. Entendeu? Então qual que é o ponto que a gente tem que retomar? O que a gente tem que retomar? A gente tem que, mesmo que ninguém concorde, mesmo que ninguém ache a mesma coisa, a gente, no nosso comportamento, na nossa fala, nas nossas relações, a gente tem que retomar essa cultura do esforço. De que esforço é bom, de que esforço é legal, de que tentar é bom, de que tentar é legal, de que tentar viver uma vida certa, uma vida ordenada, uma vida digna, né? Sem as loucuras que todo mundo faz por aí. Sem sentir que você tem que fazer as mesmas doideiras que todo mundo, de ficar loucaço, de seguir esses seus instintos animalescos. A gente tem que voltar, pelo menos entre nós mesmos, a usar isso, a promover esse tipo de coisa. Então se alguém chega pra mim e fala que eu quero estudar, quero fazer não sei o que, quero começar... Eu não vou zoar o cara que, nossa, nerdão, agora você lê livro, né? Porra, tu tá cara chato, tô otário, não sei o que. Eu encorajo essa pessoa. Eu falo, porra, cara, que bacana. Por que você está tentando ler isso aí? O que você está procurando? Né? O que te deixou curioso sobre essa coisa? A gente tem que... Né? A gente não consegue imediatamente mudar um país inteiro, mudar toda a nossa cultura e mudar a cabeça de todo mundo no país todo, mas a gente consegue por nós e no nosso círculo imediato de relações com outras pessoas começar a promover esse espírito, da curiosidade, esse espírito do estudo, esse espírito do aprendizado, né? de uma busca por alguma coisa que seja além do simplesmente comer, dormir e meter. Que isso é uma coisa, sei lá... você vê que toda a cultura é só isso que as pessoas pensam, cara. Quantas músicas que saem hoje que não são sobre uma dessas coisas? Comer, dormir, meter, beber. Porque vende, né? Porque as pessoas querem ouvir, porque elas podem desligar o cérebro delas, elas não têm que enfrentar a realidade e as escolhas que elas fizeram, e elas podem simplesmente se dopar com aquele negócio, né? Um veneno disfarçado de anestesia, elas se dopam com aquele negócio e elas não têm que pensar nesses assuntos, né? Coisa doida isso. Então me fala, cara, o que você acha sobre esse assunto, eu quero saber, eu quero a sua opinião, e eu vejo você no próximo vídeo, beleza? Tchau.